Essa opção autosave, ela vai abrir uma opção, então, para que eu salve o arquivo automático. Então, quando eu habilitar essa opção, eu digitei qualquer coisa e o arquivo se salva automático. Eu não preciso ficar salvando o arquivo. Sem essa opção, tudo que eu for digitar, ele vai pedir aqui para me salvar. Fica essa bolinha aqui, né, onde eu fecho o arquivo, que é pendente de salvar. Então, se eu deixar o autosave ativado, ele salva para mim automático todas as alterações do arquivo. Fala Dev, tudo bom? Aqui é o Diego do canal Café para Dev e hoje eu quero mostrar para você que está iniciando na área da programação algumas funcionalidades do VS Code. Eu quero mostrar para você algumas práticas de como utilizar o VS Code, porque eu vi que bastante gente tem dificuldade na utilização do VS Code. Vamos lá? Muito bem. Eu vou considerar que você já tem o VS Code instalado no seu computador. Se você não tiver, você pode ir lá no Google e fazer então o download do VS Code. Basta digitar então Visual Studio Code. Vai abrir aqui de cara o resultado do Visual Studio Code. Então, nessa tela, você vai clicar na aba Download para poder então aí efetuar o download tanto para Windows, para Linux ou para Mac, ok? Muito bem, eu já tenho aqui o Visual Studio aberto. Vou abrir aqui então o meu Visual Studio Code e nós vamos começar então a utilização das funções aí do Visual Studio. Eu já tenho aqui um projeto que está aberto, mas eu vou mostrar para você. A primeira coisa que eu quero mostrar é os menus, né? Então nós temos aqui o menu File no VS Code, nós temos aqui o menu Edit, menu Selection, View, Go, Run, Terminal e Help, né? Cada menu desses aqui tem as suas distribuições. No menu File, por exemplo, você vai ter aqui a abertura de novo arquivo, a nova janela, Open File, né, para abrir arquivos ou pastas que já existam, Open Workspace. O que é o Workspace? Numa área de trabalho, então você consegue salvar configurações da sua área de trabalho nesse Workspace. Open Recent vai abrir aqui arquivos ou pastas recentes que você já estava trabalhando, né? Save Workspace, então você consegue salvar um Workspace. Você consegue também duplicar um Workspace. Nós temos aqui, quando tiver um arquivo aberto, deixa eu abrir um arquivo aqui para você ver. Então, eu tenho aqui um arquivo aberto, ok? Então, eu vou aqui no menu File e eu tenho aqui Save, que é para salvar o arquivo, e Save As, né, para salvar o arquivo como, tá? Eu tenho aqui a opção Share para compartilhar. Essa opção autosave, ela vai abrir uma opção, então, para que eu salve o arquivo automático. Então, quando eu habilitar essa opção, eu digitei qualquer coisa e o arquivo se salva automático. Eu não preciso ficar salvando o arquivo. Sem essa opção, tudo que eu for digitar, ele vai pedir aqui para me salvar. Fica essa bolinha aqui, né, onde eu fecho o arquivo, que é pendente de salvar. Então, se eu deixar o autosave ativado, ele salva para mim automático todas as alterações do arquivo. Eu tenho aqui também a Revert File, então ele vai reverter o arquivo, ok? Tem aqui Close Editor para fechar, Close Workspace, ele vai fechar o workspace que estiver aberto. Eu posso não salvar e ele fecha aqui, ó, voltou para o estágio original do VS Code sem nenhum projeto, ok? Depois eu tenho aqui Preference, tá? E aqui Settings, tem algumas configurações aqui que você pode fazer. Por exemplo, aumentar o tamanho da fonte do editor de código, aumentar o tipo da fonte, aumentar o espaço de um tab, né, que ele usa o espaço com valor 4, né, que é o padrão.
E aqui tem inúmeras outras configurações, ok? Para traduzir o VS Code, você pode vir aqui nesse menu lateral, tem aqui extensions, que é extensões. Você pode vir aqui e aí você vai digitar Portu de português, ok? Eu já tenho aqui instalado, eu só não fiz a troca. E daí você vai clicar no botão install, como esse aqui que vai aparecer. Depois que instalar, ele vai aparecer aqui no lado direito uma opção para você fazer a troca do idioma do VS Code para português. Eu não gosto, prefiro usar inglês, ok? Aqui nós temos esse menu lateral com a opção Explorer, que é para mostrar o menu, né, de acesso do sistema, dos arquivos que você tem aqui. Depois tem a busca, você consegue buscar arquivos e pastas. Tem aqui a parte do Source Control, onde você tem aqui, ele vai ficar monitorando as alterações de arquivos, caso você use controle de versão. Tem a parte do debugger e aqui o instalador de extensões, né? Inclusive, tem uma extensão chamada Live Server, que é para você fazer, ele emula um servidor dentro do VS Code. Então você pode pegar, por exemplo, um arquivo HTML, vai aparecer essa opção Go Live aqui, você clica nela e ele vai emular um servidor, vai abrir seus arquivos direto no navegador, ok? Tem duas opções de abertura de projetos aqui dentro do VS Code. Então é Open Folder. Então aqui eu consigo abrir uma pasta, então eu vou selecionar aqui uma pasta, por exemplo, o projeto teste. E ele vai abrir essa pasta aqui para mim, ok? E eu também consigo criar um workspace. Então como que eu faço? File, eu consigo clicar aqui, ó, Add Folder to Workspace. Então aqui eu vou adicionar mais um projeto. Então se eu quiser trabalhar com vários projetos, eu vou adicionando eles aqui. E agora você pode ver que aquela pasta que estava sozinha virou aqui um workspace, né? Então eu consigo trabalhar com mais de um projeto aberto ao mesmo tempo. Isso facilita para que eu consiga navegar nos projetos de forma mais fácil, mais prática, né? E eu consigo também salvar esse workspace. Eu posso simplesmente vir aqui e clicar em Save Workspace As. Então, fazendo isso, eu vou escolher um local aqui que eu quero salvar. Eu vou colocar aqui meu workspace. E aí ele vai salvar. Ó. Toda alteração que eu fizer nesse meu workspace aqui vai ficar salvo. Daí eu consigo, inclusive, exportar isso aqui para depois usar esse arquivo no VS Code quando eu formatar a máquina, por exemplo. Tá? Aqui eu tenho essas opções, duas opções aqui principais na árvore de arquivos, que é a primeira é New File, para criar uma pasta, e um arquivo, na verdade, e a segunda é New Folder, para criar aqui um diretório, uma pasta, ok? Basicamente, o que eu tenho que fazer? Se eu clicar aqui nesse maisinho, ele vai criar uma pasta dentro do projeto teste, porque o projeto teste está selecionado. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que selecionar o local que eu quero criar o arquivo, no caso, se eu quiser criar aqui na aula 2, eu tenho que aí clicar no maisinho de pasta e ele vai criar a pasta aqui. Então, eu coloco o nome da pasta, por exemplo, teste, ok? E ele já seleciona a pasta. Se eu clicar aqui no maisinho de arquivo, aqui no New File, ele vai criar um arquivo dentro da pasta teste. Então, teste.html. Eu tenho que colocar a extensão do arquivo também, senão ele não cria com extensão. Então, aqui eu criei um arquivo dentro da pasta teste. Se eu quiser criar um arquivo na raiz aqui na aula 2, eu tenho que selecionar a pasta aula 2 e aí clicar para criar um arquivo. Então, index2.html, por exemplo, olha o que ele fez. Ele criou dois arquivos aqui. Né? Um arquivo, na verdade, já estava criado primeiro. Criou o index2 aqui na raiz, na aula 2. Ok? Nós temos aqui também os outros menus, né? Edit. Então, aqui eu consigo ver atalhos, né? Find para buscar arquivos, Replace para trocar termos. Depois eu tenho aqui o Selection, onde eu consigo mexer com as configurações de seleção. View, onde eu consigo visualizar as telas. Inclusive, eu tenho aqui a aparência, né? Eu consigo mexer com as aparências do VS Code. Ok? Eu não vou ficar focando muito nisso.
Eu tenho aqui o Run, que é para a parte de debug, e o Terminal, onde eu consigo clicar aqui em New Terminal, e ele vai abrir aqui para mim um terminal, ele vai perguntar qual é o projeto que eu quero. E aqui dentro desse terminal, então, eu consigo trabalhar, né, executar comandos aqui dentro do terminal do próprio VS Code. Tá? Eu não vou usar terminal agora. Se eu quiser abrir, por exemplo, a minha área de trabalho aqui, dividir em duas telas, eu consigo clicar aqui nesse botão do lado direito e ele vai dividir em duas telas. Se eu quiser ocultar essa árvore de arquivos, eu posso apertar aqui nesse ícone Explorer. Então ele vai ocultar a árvore de arquivos ou usar o atalho Ctrl B. Tá? Então ele oculta e mostra a árvore de arquivos. Se eu quiser dividir essa tela aqui em duas na horizontal, eu aperto o Alt, mantenho ele pressionado e clico aqui no ícone de divisão e ele vai dividir essa tela. Então eu tenho aqui 3 locais de trabalho agora divididos. Então eu consigo abrir arquivos em locais diferentes aqui para poder mexer em códigos diferentes ao mesmo tempo, ok? Se você gostou desse vídeo, clica aí no curtir, ok? Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. A sua curtida ajuda o canal Café para Dev a alcançar mais pessoas, ok? Um abraço, fica com Deus e até mais!